Então, você que participou aqui, que tá do início até o fim, seguinte, você vai mandar uma mensagem para mim hoje ainda, você vai ganhar um mapa sistêmico da sua vida. É uma ferramenta para a gente entender como tá todas as áreas da sua vida. Fala, time! Estamos de volta! O melhor podcast sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre mentalidade. E hoje eu estou com um convidado aqui que vai destravar os segredos da mentalidade humana. Primeiro, para começar esse episódio, eu quero convidar você que já está aí assistindo a gente, que estava com saudade do nosso podcast. Curte aqui o vídeo, comenta, ó, vai lá no teclado, escreve qualquer coisa para o algoritmo entregar esse vídeo aí para mais pessoas. Tenho certeza que esse episódio vai alcançar e vai desbloquear aí muitas pessoas que estão precisando aí de um, eu diria de um up, daquela levantada no astral, sair do sofá, se organizar, né, deixar a mente um pouco mais aí dentro dos conformes para poder fazer coisas novas, né? E se você está desorganizado, se você está com a sua mente, né, bagunçada, provavelmente outras áreas da tua vida também vão estar meio zoadas aí. E é por isso que eu trouxe esse cara aqui hoje, que é um especialista em comportamento humano, e a gente vai falar sobre inteligência emocional. O que a gente precisa saber, como meros mortais, sobre esse tema que é tão importante. Seja muito bem-vindo, Henrique Ferreira. Muito obrigado pelo convite. Esse é um tema incrível. Eu acredito que é o principal tema hoje para toda a humanidade. Porque se a gente não tem inteligência emocional, todas as outras grandes habilidades que a gente possa ter, elas podem não servir muito, elas podem não dar a continuidade, nos levar aonde a gente poderia chegar se a gente não tiver inteligência emocional. Top. E ó, Henrique, você já vai separar para mim aí, tá? A principal palavra, a principal frase sobre o tema que a gente vai entregar no final desse vídeo. Opa. Então, você tá com a gente aqui agora, você vai ficando com a gente, vai entendendo um pouco mais sobre o assunto e no finalzinho esse cara vai entregar o ouro pra gente aí. Combinado? Combinadíssimo. Já registra então que a galera vai cobrar. Não tem problema nenhum. E se falhar, ele vem no comentário e depois me cobrar. Não tem problema. E quem ficar até o final ainda vai ganhar um bônus. Isso aí era surpresa. Era Entendeu? surpresa, mas tu já revelou, então tá revelado. Então Não dá pra tudo falhar, certo. meu parceiro. Sem falhar. Henrique, cara, de verdade, muito obrigado aí pela tua vinda. O cara tá ali na beca, que deu uma elevada no nível do nosso podcast, né, galera? Porque esse apresentador que vos fala aqui vem todo largado, aí esse cara vem assim, ó, alto nível. E ó, agora daqui pra frente, o convidado que senta aí tem que vir assim, irmão. Isso aí. Esse é o padrão de qualidade que eu quero nesse podcast. Desse jeito mesmo. Então pronto, fechado. Já começa falando pra gente o seguinte, meu irmão. Quais são os desafios de quem quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Inteligência emocional. O que a galera tem te falado? Quais têm sido os comentários? O que você tem percebido de dificuldade? Que de fato tem sido hoje um bloqueio para esse pessoal, para todos nós aí com relação a esse tema. Então, hoje eu atendo algumas pessoas e empresas também, e tem sido uma tônica para todas elas, né? Por quê? Porque quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente acaba tendo problema em todas as áreas. Seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja às vezes num relacionamento, seja às vezes o relacionamento do pai com o filho, dos filhos com os pais, ou seja, em qualquer âmbito da sociedade, a falta de inteligência emocional ou a falta de saber identificar as nossas emoções, saber lidar com elas, gera esse grande problema que nós vivemos hoje. Muitas crises de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas que estão travadas, pessoas que não sabem mais o que fazer, pessoas que estão sem um sentido de vida. Então, a falta de inteligência emocional, de saber lidar com suas emoções, ou até mesmo com as frustrações que são normais no dia a dia, elas acabam trazendo esse peso para as pessoas e elas não estão sabendo lidar com isso. Interessante. Então, até para a gente começar a aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? A gente às vezes ouve falar do termo inteligência emocional e às vezes também o pessoal usa doenças da alma. Sim. Muitas coisas que estão conectadas. Como que nós poderíamos elencar aí 3 principais problemas
que você já identificou com a tua experiência. A gente vai até falar um pouco de como que você chegou até aqui também. Mas que são causados por esse motivo. De não saber lidar com o que você falou, de frustrações e uma série de outras coisas. E que a gente acaba chegando ali talvez aí no fundo do poço, e são 3 características que você mais identifica. Hoje, uma coisa que eu identifico, que eu acredito seja a principal, é a questão do seguinte, a expectativa. Tá. As pessoas estão criando uma expectativa muito alta para os resultados emocionais das coisas. Porque o que acontece? As pessoas estão criando uma expectativa tipo, o meu relacionamento tem que atingir tal coisa, o meu trabalho, as minhas finanças, só que elas esquecem de um grande detalhe. Tem coisas que a gente não controla. A gente não controla o resultado emocional das coisas. A gente pode controlar as nossas ações. E aí o que acontece? A gente fica nessa busca como se fosse o cachorro, sabe quando tá correndo atrás do rabo? Sim. Que ele fica ali... Aquilo ali vai ser um loop eterno. Porque ele não vai conseguir pegar o rabo. Então, assim, quando a gente não foca no lugar certo, quando a gente está com a expectativa no lugar errado, a gente acaba se frustrando e a coisa não acontece. Então, o que mais acontece hoje é isso, porque as pessoas estão focando no resultado e não nas ações. E isso aqui é um tema que a gente poderia falar um dia aqui só sobre isso. No âmbito profissional, você vê isso direto. Quantas empresas, quantas pessoas, elas estão focadas. Eu quero ter um resultado X, mas quais as ações necessárias para isso? A pessoa não sabe. Ela não tem ideia que ela precisa fazer, que ela vai precisar plantar para depois colher. Só que as pessoas hoje em dia estão muito no foco da colheita e não percebeu todo o processo. E isso é extremamente importante. Outra coisa também é o seguinte, as pessoas hoje em dia, porque tiveram, que a gente chama de crença limitante, né? Passaram por algum impacto emocional muito forte, e aí o que acontece? Ela acaba arrastando esse impacto emocional para várias outras áreas e situações da vida dela, que a gente pode chamar de crença limitante. Que não tem problema nenhum em você ter. O problema é quando você não consegue ultrapassar essa crença. Por quê? É normal do nosso cérebro, quando a gente passa por alguma situação de forte impacto emocional, ele depois criar um registro e tentar proteger a gente sobre aquilo. Lembra quando criança, quando a gente botava a mão na tomada? Sim. Aí tomava aquele choque, você já pensava assim, você como criança, se eu botar a mão ali, acho que eu vou sentir a mesma coisa. Aí você acaba não fazendo. Só que o seguinte, a crença limitante, ela vai ser para te proteger. Só que vai ter em determinados momentos da vida que a gente vai precisar ultrapassar aquilo, senão a gente vai viver travado em uma série de outras áreas. Então, frustrações emocionais, como eu falei, alinhamento das expectativas, que é algo que as pessoas não estão fazendo, né? As expectativas de forma demasiada, e outras coisas. E outra coisa é muito presa ao passado, o que já viveu. Então, assim, uma situação que ela já viveu no passado, ela acaba não querendo viver aquilo de novo, como eu te falei, o nosso cérebro acaba tentando nos proteger e faz com que a gente, às vezes, não queira mais viver determinadas coisas. Uma pessoa que teve um relacionamento que não deu certo acaba não querendo mais se relacionar com ninguém. Ou porque num trabalho teve alguma frustração, tem aquela dificuldade, entendeu? Para voltar para o mercado de trabalho. Isso acontece em várias outras áreas da vida. Então, Maravilha. São essas 3 coisas para mim. Maravilha. Então... E a gente vai ajudar esse pessoal a se destravar em cada uma das 3. Sim. Tá? Então, você que tá com a gente ainda não curtiu o vídeo, já curte logo o vídeo, se inscreve aqui no canal. Você não paga nada por isso. Estamos batendo aí os nossos 1000 inscritos, né? Estamos nessa luta aí, Henrique. Fala com a galera, faz um apelo aí pra galera. Me ajuda aí, galera. Me ajuda aí. Vocês, olha só, vocês não têm ideia. O conhecimento transforma. Então, esse canal está trazendo tantas informações, tantas coisas boas para você, que vai trazer luz. A coisa que o ser humano mais precisa é iluminação, é direcionamento. Sem direcionamento, tudo dá errado. Porque se você tiver com energia e foco no lugar errado, não adianta. Todo esforço que você fizer vai ser desnecessário. Então, cola aqui no Fala Time, que eu tenho certeza que vai ter muitas palestras, muito treinamento, muitas informações muito interessantes para trazer transformação para tua vida. Pô, se tu não se inscreveu ainda, não curtiu, pelo amor de Deus, a luz, gente, a luz é abundância para tua vida. Vambora. Segue aí, escreve, curte, comenta e compartilha, certo? Certíssimo. Henrique, dito isso, vamos lá. Tu já chegou chegando, meu parceiro. Agora, pro pessoal saber, como é que você chegou até aqui, todas essas informações, toda essa experiência, da onde que veio isso? Até o pessoal sentir mais seguro. Pô, quem é esse cara aí que tá falando comigo? Da onde que ele veio? O que que ele faz? Entrega aí a tua carteirada aí pra gente continuar aqui destravando isso daí. Vamos lá.
eu acredito muito em propósito de vida. Desde pequeno, pode parecer louco, mas eu sempre amei olhar o comportamento das pessoas. Saber por que a pessoa fez. Eu gosto muito dessa palavra porquê, eu uso demais ela. E por que ela reagiu assim, por que ela fez assado, ou por que ela não respondeu, por que ela respondeu. Então eu sempre gostei muito de tentar entender as pessoas. Então desde da minha adolescência, eu estava sempre dando conselho para as pessoas. Top. Eu tinha primos mais velhos que me pediam conselhos amorosos, você acredita? Acredito. Porque eu sempre tive um olhar diferente, porque eu queria entender as coisas. E quanto mais eu estava crescendo, tendo mais idade, né, eu fui em busca disso. Eu fiz uma formação com o Paulo Vieira, né, lá na Febracis, uma formação em coaching integral sistêmico com ele. Estudei neurociência, neurolinguística, porque eu queria cada vez mais entender. Já tenho também estudado sobre o corpo explica, tantas outras coisas, porque parecem que às vezes é loucura, mas a maneira da gente se portar, da gente se olhar, até mesmo do corpo, Sim. diz muita coisa. Então, às vezes eu costumo dizer que o olhar às vezes fala mais do que a própria fala. Então, você entender sobre o olhar, você entender sobre o comportamento, te coloca sempre à frente das outras coisas. E sempre também trabalhei, né? Você sabe, eu sou músico desde dos meus 12 anos. Então, assim, sempre na música eu estava ali lidando com pessoas, trabalhando com a parte sensível da coisa, né? Porque a música te traz isso. Sua sensibilidade Então, mesmo. me ajudou muito a mim a ampliar mais ainda o meu olhar e entender mais sobre essa sensibilidade, saber que as pessoas têm sentimentos, têm sensações. E cada vez mais é uma área que eu me apaixono cada vez mais. Você sabe que na área de vendas, que é uma área que eu sou apaixonado, o comportamento humano, que você falou, né? A programação neurolinguística das pessoas, o gesto, como elas se comportam, né? A palavra que vem antes da fala. Exatamente. Com o gestual, né? Sim. Cara, tudo isso, se usado, né? De uma forma inteligente, estratégica, você consegue estar anos-luz à frente do teu concorrente. Exatamente. Né? Então, até mesmo para você identificar quem são os verdadeiros tomadores de decisão, né? Stakeholders ali do processo. Quem são as pessoas envolvidas, qual o comportamento, o que ela faz, o que ela gosta. Então, o ser humano ele tem peculiaridades, né, e diferenças que são muito claras e simples de serem notadas. Só que se você não sabe... interromper rapidinho. falar. Isso é muito interessante. Nós temos características que são muito peculiares. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente age muito em cima de padrões. Cara, isso é fantástico. Sim. Não, e se você consegue entender como funcionam os padrões, entender como funciona cada indivíduo, né? É o que você falou, são características individuais, mas dentro de um molde, dentro de um padrão que às vezes se repete. São raras pessoas que entregam informações e às vezes movimentos muito diferentes, fora da curva, que você não consegue fazer uma leitura caso você tenha ali um pouquinho de estudo sobre aquele assunto, né? Então acho que vai somar muito, porque esse teu conhecimento ele ajuda a gente a compreender e destravar coisas, né? Medos, bloqueios do passado que você falou no começo, né? Sim. Que a gente já separou 3 principais consequências, né? E como que a gente vai agora na causa? Sim. Né? Então acho que fazer isso de uma forma bem prática para esse nosso episódio que fala de inteligência emocional vai ser algo muito legal, porque é de fato uma pessoa poder ver esse episódio e entender, cara, o que eu consigo fazer sozinho, o que eu não consigo fazer sozinho, para onde eu preciso apontar e que ferramentas eu preciso para poder apoiar essa minha tomada de decisão, de mudança de comportamento, mudança de postura, porque, cara, os dias são maus. Exatamente. Os dias são maus. Então, assim, quem estiver vivendo só um dia após o outro, cara, pode ter certeza que você está perdendo um tempo preciosíssimo e valiosíssimo da tua vida e tá perdendo e deixando a oportunidade de você crescer, de você se desenvolver, de você fazer aquilo que você foi programado para fazer. Exatamente. Né? Todos nós fomos programados para desfrutar algo. E se a gente não está desfrutando, aonde está o problema? O que eu preciso fazer para corrigir? Né? E aquela máxima, né, que a gente... eu levo muito isso para mim, que é, cara, desfrute todos os dias no momento que você vive. Sim. Cara, eu não preciso ter milhões na conta para poder ser feliz, eu não preciso ter milhões na conta ou esperar daqui a 2, 3, 10 anos para poder fazer alguma coisa hoje. Né?
Então, tem gente deixando a família de lado para poder construir um império financeiro, tem gente deixando o projeto de filhos de lado, tem gente deixando uma série de coisas de lado, quando o que realmente importa não está sendo visto, não está sendo notado. É verdade. Né? Então, esses 3 principais pontos que a gente falou aqui, cara, acho que vão ser muito legais para a gente ir desenvolvendo. Eu queria mudar um pouquinho aqui Você que manda, chefe. o roteiro. Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Não só para você, mas para quem está assistindo aí. Tá, A gente começou aqui a falar um pouquinho sobre inteligência emocional. sim, E a gente chega num ponto agora que a gente precisa entender isso. tá, E eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. pode fazer. O que é mais importante nos dias atuais? Nós valorizarmos mais a razão ou a emoção? Outro dia eu postei isso no meu Instagram, você até respondeu. Uhum. O que é mais importante? Dependendo do dia, eu vou mudar a resposta. Ontem eu falaria a razão sem medo de errar. Então, e hoje? Hoje eu tô mais leve. Hoje tá mais leve? Tô mais leve. Você acredita que a gente tem que ser mais racional ou emocional nos dias de hoje? Henrique, eu vou te falar... nesse caso, eu vou falar por mim. Não vou dizer o que é correto ou o que é errado, né? Porque Sim. não acredito muito nisso, mas... a emoção, cara, ela te leva pra lugares que podem ser um pouco mais doloridos do que a razão, no fim das contas, né? Então, quando você começa a amadurecer, a entender mais um pouco sobre pessoas, a ter mais certeza de quem você é e daquilo que você quer, a razão ela passa a fazer mais parte da tua rotina do que a emoção, Sim. né? Mas muitas decisões na minha vida que me fizeram aprender e crescer como pessoa foram tomadas na emoção, Sim. no calor do momento. Então, assim, é difícil a pessoa que ainda não tem essa visão conseguir eliminar, né, o lado límbico ali, né, Sim. do cérebro e tomar a decisão com o lado racional simplesmente. Sim. Límbico é o emocional, né? É. Ou eu tô confundindo? Sim. Mas, assim, quem ainda não tem essa visão, eu diria que ainda vai bater um pouco ali de cara na parede com as tomadas de decisões mais emotivas. Sim. Na minha opinião, Ah. hoje, as tomadas de decisão de forma racional, elas são mais assertivas. Sim. Não diria certas e erradas, mas assertivas. Por quê? Porque ela consegue te dar uma visão um pouco mais completa do cenário todo. Entende? Entendi. Quando você, por exemplo, toma a decisão de fazer uma compra que se arrepende no dia seguinte. Eu sou vendedor, eu preciso ativar o lado emotivo das pessoas, né? Sim. No momento de uma negociação, porque às vezes o cara, se ele pensar demais, mesmo que ele precise daquilo ali, ele não faz, Entendi. né? Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Só para vocês entenderem, esse podcast é fantástico. Você vê, coloquei o apresentador aqui numa saia justa. Mas acho que fui bem, né? Não, foi excelente. Isso aí bem, acho. A grande verdade é o seguinte, a gente precisa entender. Tá. A neurociência diz que o nosso lado esquerdo do nosso cérebro, vamos dividir o cérebro em 2 partes, Sim, que o nosso lado esquerdo seria a parte racional, isso. tá? E a parte direita seria a parte emocional. E aí a gente fica nessa luta eterna achando que a gente tem que ser mais racional ou emocional. Claro que cada pessoa tem características já, por natureza, seu jeito, personalidade, que tende mais para um lado, entendeu? Ou tende mais para o outro. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito emocional. Eu sou aquela pessoa do lúdico, eu sou uma pessoa que penso na coisa romântica, boto cor em tudo, entendeu? Pelo lado musical também. Mas existem as pessoas que são mais racionais, pessoas mais lógicas. E tá tudo bem, cada um com o seu jeito. Só que a questão chave para a inteligência emocional é a gente causar um casamento desses dois lados. Certo. Se você tivesse um avião e você pudesse escolher com qual asa você iria voar com a razão ou com a emoção? Pô, no avião eu escolhi as duas. Então, exatamente isso. Você está num barco a remo, aí você tem ali um remo para cada lado. Qual remo você vai usar? Tem que equilibrar sempre, Se né? você usar só a razão, você vai girar e não vai sair do lugar. Se você usar só a emoção, você vai girar e não vai sair do lugar. Ou seja, nós precisamos ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, como diz Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala sobre isso, que a gente precisa equilibrar as duas coisas. E não tem nada de errado você, em determinados momentos, ser um pouco mais racional.
Mas a gente não pode eliminar a emoção. Porque se a gente elimina a emoção, a vida perde a É. cor, perde sabor, perde uma série de coisas. Ou também a gente ser só o emocional, só o romântico, e a gente precisa do racional, né? Muitas das vezes, como você falou, às vezes uma compra desnecessária que você comprou ali porque você estava na emoção, no outro dia você falou, pra que eu comprei isso? Sim. Se endividou, causou às vezes algum problema financeiro na família. Então a gente precisa desse equilíbrio. E hoje eu queria trazer isso aqui para vocês. Não tem nada de errado ter qualquer tipo de emoção. Tá? Eu queria trazer aqui para vocês o que eu chamo de tripé da inteligência emocional. A gente fala agora ou deixa mais pro final? Cara, vamos explorar. Vamos explorar. Tá, beleza. Então o tripé da inteligência emocional, a gente precisa entender isso para ontem. Porque a inteligência emocional ela nos mantém aonde o nosso talento nos leva. Boa. Porque se o talento te leva a uma determinada altitude, ele não faz com que você permaneça lá. Se você conquistou uma grande vaga numa empresa, se você conquistou um grande relacionamento pelo teu talento, ele não vai te manter lá. O equilíbrio das emoções é que vai te manter lá. Seja num trabalho. Porque provavelmente você já conheceu um cara que era excepcional, com grandes habilidades para desenvolver alguma coisa no âmbito profissional, só que o cara não sabia falar com ninguém. Sim. Pô. Não sabia lidar com ninguém. Tudo, se desse algum problema, o problema é das pessoas. Eu tive um cara na minha equipe, ô Henrique, tem uma história. Quando eu era gerente de engenharia na época, aí ele falou assim, chefe, me dá um auxiliar mudo, pelo amor de Deus. Cara, era o meu melhor técnico, bicho. Meu melhor técnico. O cara falou, Marvin, pelo amor de Deus, me dá um auxiliar mudo. Porque ele não conseguia realmente se relacionar. Se o cara dava uma ideia, ele já cuspia marimbondo pra cima do cara. Aí como é que esse cara consegue, nos dias atuais, com o avanço da tecnologia, onde a gente precisa muito de inteligência emocional, como é que faz? O cara desse não se estabelece numa grande empresa. O cara não consegue falar com ninguém, não consegue exportar. O cara pode ser fantástico ali, operando o que ele faz ali, mas isso não vai manter ele lá. Aí eu tenho uma frase aqui que eu separei, então. Opa! Talento não te mantém no topo. Certo? Certo. Talento pode te levar pra lá, mas ele não te mantém lá. Não mantém. Aí vou entrar numa pauta do início. Você falou do tripé já? Estamos começando, ainda não Começando, falei não. então. Agora guarda aí o tripé. Eu vou até botar aqui, ó. Isso aí, que o talento não mantém a gente no topo, me leva pro terceiro exemplo que você deu das causas do desequilíbrio emocional, que é o bloqueio com o passado, ou o apego ao passado. Sim. Que o resultado presente e futuro, o resultado passado não garante o resultado presente e nem o resultado futuro. Ou seja, o resultado passado que você teve, né, as suas conquistas passadas não garante o que você vive hoje, o que você vai viver no futuro. E aí, tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Que a inteligência emocional te ajuda. O primeiro pilar aí do tripé, qual foi que você falou? Não, ainda nem comecei. Nem começou, né? Nem comecei. Mas é que você falou sobre o talento, né? É, O talento te leva para lugares legais, incríveis, mas ele não te mantém lá. isso aí. Boa. Uma grande chave aí. Uma outra que, como você falou, se a gente parar e pensar, excesso de passado é a depressão. Por que as pessoas estão depressivas hoje? Excesso do passado. Cara. Estão vivendo lá. Forte isso, hein, cara. Pior que eu tenho um brotheraço meu que tá nisso, mano. É difícil, mano. Difícil. E a gente hoje vai tratar de coisas aqui que pode colocar em ação. Porque o segredo é a gente entrar em ação. Você já viu alguém que pratica esporte todo dia tá depressiva? Cara, não. Não me recordo. Pode ter um caso ou outro, mas Dificilmente. próximo a mim hoje, Dificilmente. rapaziada do futebol lá, tá todo mundo feliz. Você mano. vai ver que fugindo um pouquinho, mas está dentro do tema, todas as pessoas que estão depressivas, elas tendem a ter a postura até curvada. Tudo dela, olhar para baixo, é a cama, é querer se deitar, é querer fazer tudo para baixo. Dificilmente você vai ver uma pessoa depressiva que esteja olhando para o alto. Eu já tive clientes que eu ajudei eles só com essa ferramenta, fazendo ele olhar para cima. Você acredita? Total. Levantar as mãos e olhar para cima.
Porque muitas das vezes a gente só precisa tirar ele do plano, que é o chão, que ele se sente prostrado. Por quê? Por causa do excesso do passado, que ele acredita como se o passado estivesse em cima dele, prendendo ele, com um peso danado. Uhum. E quando a gente faz essa pessoa olhar para cima, e queria trazer algo aqui que não tem como não falar da Bíblia, que para mim é o grande referencial. Ele diz, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Você só pode ser socorrido quando você olha para cima. Se você estiver olhando para baixo, você nunca vai receber ajuda. Forte. Você nunca vai receber ajuda. Uau. Marcha. Continuando no tripé. Então vamos voltar lá. Se deixar, a gente termina só amanhã, hein? Talento não te mantém no topo. Isso. Então vamos lá. O tripé da inteligência emocional, tá? Nós entendemos aqui que a gente precisa de um equilíbrio das emoções e razões, né? Então é o seguinte, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente tem que ter a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. Tá. Esse é o tripé da inteligência emocional. Então vamos lá, de novo aí. Emoção certa, Uhum. na hora certa e na intensidade certa. Você acabou de vir de São Paulo. Vou dar um exemplo aqui pra gente contextualizar. Você estava morrendo de saudade da sua filha. Porra, muito. Como nunca antes. Saudade de casa, saudade de tudo. Sim. Você sentiu saudade. Então sentiu a emoção certa, porque você está longe de casa. Tá. Não tinha como você estar longe de casa e sentir raiva. Então a emoção certa era o quê? A saudade. Tá, mas eu poderia estar com raiva porque tava longe de casa. Sim, mas aí, na verdade, ó, você querendo fazer uma pegadinha comigo. Não, mas é a emoção errada, no caso. Dentro Sim. do tripé eu estaria Sim, saindo porque da... o mais importante era você sentir a saudade. E não sentir raiva. Por quê? Porque senão você poderia estar acessando algo que é muito ruim, que é a ingratidão. Você estava diante de um grande projeto Ou seja, de eu tô me trabalho. desligando do tripé Sim, pra inteligência emocional. exatamente. Não tô... Pô, tô... Ah, você... Tô fortalecendo o que você tá é o falando, cara, chefe. melhor impossível. Então é o seguinte, vamos lá. Você estava longe de casa, você sentiu saudade, é a emoção certa, Tá. tá? Você poderia sentir qualquer outra coisa, como você falou, raiva não seria a emoção certa. Mas você sentindo a emoção certa, o que acontece? Você vai agora pro seguinte, na hora certa, estava na hora certa, você estava longe de casa, então era normal sentir saudade, porque você está longe de casa. E a intensidade? Muitas das vezes o grande problema está aqui, na intensidade. Quando você chegou em casa, o que você fez? Pô, corri pra abraçar minha filha e minha esposa. Tá. Agora, vamos mudar o cenário. Sua filha um pouco mais velha, tá? Você está longe de casa, viajando, ela está morrendo de saudade. Emoção certa. Você estava longe, na hora certa. Quando você chegou em casa, ela doida querendo brincar, papai, vem brincar comigo, vem brincar comigo. Aí você fala assim, tá bom, filha, eu vou tomar um banho e depois eu vou assistir meu programa preferido, vou dar uma olhada nos meus e-mails e depois, se der um tempo e o papai não estiver tão cansado, eu brinco com você. Você teve a intensidade certa? Porque você não está tendo a inteligência certa ali para entender que a criança estava precisando de você. E o quanto também brincar com ela, interagir com ela, iria te fazer bem. Como você falou, muitas pessoas hoje estão focando só muito trabalho e acabam esquecendo das coisas que nos alimentam, das coisas que são importantes, dos pilares, muitas das vezes coisas que eram nossos sonhos. Pô, verdade. Então, assim, a gente pode ter aquilo que deveria ser uma bênção, pode se transformar numa maldição por a gente não ser grato. Então, ali um pai, quando chega, que não coloca a intenção da maneira certa, ele acabou quebrando todo o tripé por causa de das coisas. Que a gente precisa ter as três coisas de forma equilibrada. Então, assim, em tudo na vida a gente precisa entender. Por exemplo, você bateu com o carro. Você ficou chateado, é normal. Ah, você vai ficar rindo se bateram no teu carro? Aí você fala assim, pô, preciso do carro para trabalhar, preciso do carro para me movimentar. Então, você ter a emoção ali de ficar com raiva, ficar chateado naquela hora, não tem problema nenhum, faz parte. Era a emoção certa, na hora certa, tá ali no auge do negócio. Agora, como você vai lidar com isso, que é a intensidade, que é o grande X da questão. Tá. Pô, Henrique, eu fui para cima do cara, eu peguei o cara pela gola, não sei o quê. Ou então, eu não fiz nada, fiquei rindo para ele.
Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E quando a gente enxerga que a gente está ficando desequilibrado em um desses itens do tripé, que a gente começa a precisar falar assim, cara, eu preciso checar isso. E aqui eu quero trazer até um conselho para você que está nos assistindo. A coisa mais importante que a gente precisa se chama autoconhecimento para que a gente venha a ser uma pessoa muito inteligente emocionalmente. E aí eu recomendo que as pessoas às vezes acham que só precisam procurar um terapeuta, um psicólogo quando deu ruim, a casa caiu. Enquanto na verdade a gente deveria procurar sempre. E todas as pessoas precisam mais, outras menos, porque não tem tanta inteligência emocional, não se conhecem direito. Mas todo mundo deveria ter um acompanhamento. Ter um mentor, ter um terapeuta, ter um psicólogo. Hoje eu atendo algumas pessoas que, olhando nos olhos naturais, a vida dela está muito boa, está em progresso. Mas elas querem manter isso, elas querem continuar tendo resultado positivo na sua vida. Então, muitas vezes, para manter ou para crescer, esse acompanhamento pode te ajudar. Porque, às vezes, é difícil a gente enxergar as nossas próprias emoções. Ou aonde a gente está pecando. Às vezes, no nosso excesso, ou com a emoção errada, ou na hora errada. Perfeito. Isso tudo é muito importante. E tem muita gente que não consegue ainda perceber essa necessidade, né, cara? Não. De que, de fato, precisa, né? Até, se você puder falar pra gente, quais são as habilidades que você acredita que eu posso desenvolver, e quem também tá assistindo, para desenvolver, criar, né? Habilidades que eu posso criar, ferramentas que eu posso ter para desenvolver melhor essa minha inteligência emocional e, por exemplo, não quebrar esse tripé ou, enfim, poder ter um comportamento até mais adequado nesse aspecto. Então, uma coisa que é muito importante, como Falou eu falei, do autoconhecimento, né? do autoconhecimento, que para mim é a base para tudo na vida. Sim. Por quê? Se a gente não procura desenvolver essa questão do nosso autoconhecimento, o que acontece? A gente acaba ficando refém de tudo que acontece ao nosso redor. Tá. Por exemplo, quem é o Marvin? A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas tem como a gente pedir um Uber se você não sabe onde você está agora? Não tem como. A gente só consegue ter um GPS, a gente só consegue traçar uma rota se a gente tem o destino, mas também se a gente tem a origem. Então, se a gente não sabe o nosso estado atual, se a gente não sabe onde a gente está, só saber onde a gente quer chegar não é o suficiente. Porque a gente não consegue traçar uma linha, a gente não consegue ter um processo desenhado, a gente não consegue, dentro da mentoria que eu aplico, criar um verdadeiro plano de ação. Porque não sabe onde caminho começar. serve, né? É. Por exemplo, vamos para São Paulo, Marvin, agora? Vamos. Pô, mas onde a gente está? Porque se a gente estiver na Zona Norte, o caminho é um. Se a gente estiver na Zona Sul, se a gente estiver em Búzios, se a gente estiver em Penedo, se a gente estiver em Paraty, são caminhos diferentes. Então a gente precisa entender isso. E buscar o autoconhecimento é extremamente importante. Outra coisa que as pessoas que estiverem nos assistindo, depois vocês podem pesquisar, tá? É uma ferramenta muito interessante, se chama Mindfulness. Já ouviu falar? Já. Você é um cara fantástico. Quem me apresentou isso pela primeira vez foi a Carlinha. É? Que legal. Então, assim, a gente precisa, existem vários exercícios que a gente começa a sentir o nosso próprio corpo. Não faço, tá? Já ouvi, não faço, Sim. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que praticar. Como autoconhecimento, ele tem que ser praticado como se fosse um esporte. A gente precisa estar constantemente. Por exemplo, é uma espécie de meditação, né? Isso, a meditação é uma outra ferramenta. Por exemplo, você costuma no final do dia parar para pensar como foi o seu dia? Isso eu faço, cara. Sabe por que você faz? Eu provo para você que você faz. Por causa do teu resultado. Quem para no final do dia para olhar o que está fazendo, o que está sendo construído, constrói coisas mais duradouras, tem mais resultado. E isso está muito ligado com o meu aprendizado com relação à agenda. Então, assim, hoje, há um ano atrás, eu estava pesquisando ferramentas para otimizar a minha utilização da agenda, por exemplo. Eu descobri algo que foi muito simples, que eu não tinha essa sacada. E depois eu descobri que o próprio Google faz uma contabilização ali. Então, por exemplo, se você cria os eventos na cor azul, que é a cor padrão, no final do dia você vai lá e volta, mudando o que você fez, o que você não fez, o que você tem que fazer amanhã, porque você não deixou de fazer, por exemplo, reprogramar. Pinto de verde que eu fiz,
de vermelho que eu não fiz e de laranja o que está em andamento. Com esse simples recurso, eu vou ali, tem um resumo do Google na lateral esquerda, que ele diz o percentual de finalizados, né? Então, é uma forma de eu fazer uma retrospectiva do dia e reprogramar o dia seguinte. Isso ajuda muito. Ainda mais agora que eu tenho a minha filha, né? Meu milagre. Ela tá numa fase de 10 meses agora, tá numa transição, né? Que é o salto do desenvolvimento. Cara, ela tá simplesmente ficando a madrugada inteira acordada. E ela acorda do nada, senta na cama. Aí ela olha assim, ó, em volta e deita de novo. É mó barato, cara. Só que a gente tem que ficar ali, né? Tipo, ajuda, vai, bota chupeta e dá mamadeira e tal. E é o que você falou, cara. Às vezes uma bênção que você queria muito conquistar, se você não tiver o olhar correto sobre a gratidão daquilo ali, isso, você acaba tornando aquilo ali uma maldição. Isso. Né? Vou deixar mais uma sabedoria aqui, milenar. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Cara, o segredo tá na visão. Se a gente não consegue olhar a coisa de forma positiva, até aquilo que pode ser muito bom pode se tornar algo ruim aos nossos olhos e à nossa percepção. Por exemplo, aqui, esse copo aqui. Talvez algumas pessoas vão dizer o quê? Que ele tá vazio. Sim. Outras pessoas podem falar assim, pô, ele tem o suficiente de água. Agora, imagina para aquela galera que tá lá na África que não tem acesso à água. Isso é uma jarra cheia de água. Tudo depende de como a gente enxerga. E como a gente olha, como a gente enxerga e como a gente percebe, como a gente vai receber. Então, o nosso olhar vai determinar. Porque assim, como você falou, o sonho, tu tinha um sonho de ter tua filha. Muito. Só você falando aqui, gente, vocês conseguem observar o olhar? Tem como pegar o olhar do Marvin? A gente consegue perceber que as emoções dele mudou, o olhar tá com outro brilho. Então, se você hoje deixar com que as outras coisas se sobreponham no valor da tua filha, aquilo que sempre foi um sonho teu, que era uma grande bênção, passa a se tornar uma coisa qualquer. E a minha esposa, tu falou do tempo das coisas, né? Minha esposa fala muito isso, que quando você tem um bebê, não é no seu tempo, né? Que as coisas acontecem. É no tempo do bebê. Então você tem que remodelar a sua vida, suas expectativas, sua agenda, para que você cumpra a agenda da criança. Claro, a gente tem uma série de pessoas que tem uma rede de apoio boa, né? Graças a Deus a gente tem a graça da tia dela cuidar da Cecília todos os dias, dorme lá com a gente e tal. Então não tem do que reclamar. Mas a lida de pai e mãe não deixa de existir, pô. Então é uma realidade, né? Que a gente tem que enfrentar, encarar de frente. Não sei se eu... Deixa eu ver se a frase que eu postei ontem ainda tá no meu Instagram, que eu botei assim, ó. Eu aceito as condições e não me acovardo frente à decisão. Sabe de quem é essa frase? Não. Vou te falar agora, que agora eu esqueci. Essa frase... Apresenta um amigo aí que chegou agora. Ó, chegou aqui o Jeffrey, que trabalha lá com a gente também. Viu? Veio prestigiar. Top. Seja bem-vindo, irmão. Sêneca. Não achei aqui, mas lembrei. Sêneca, tá ligado, né? Um grande filósofo. E pegando esse gancho, cara, chegou esse salgadinho aí pra você, tá? Enquanto eu vou fazendo a sua pergunta aí. A gente tem aqueles 3 ganchos iniciais. Sim. Que eu não vou esquecer deles, tá? Não esquece, não. E eu já quero começar a trazer a resolução, né? O desbloqueio pra gente começar a entrar nessa resolução. Sim, sim. Por quê? Você acabou de entregar algo legal aqui, que é o tripé. Sim. Se a galera tá ligada, deu pra entender sobre a questão do momento certo, da hora certa, Isso. a emoção certa, com a intensidade certa. Isso vai te ajudar a já partir de um bom princípio aí pra inteligência emocional. Porque assim, eu tendo muitas pessoas que às vezes ela não quer ter emoção. E não tem nada de errado você sentir medo, raiva. Imagina se a gente não sentisse medo. As pessoas têm muito assim, eu não posso ter medo, eu não posso ter medo. Tá. Imagina se você não tivesse medo. Tu ia andar quanto na linha amarela com o carro? Eu só ando devagar. De carro. Entendeu? Então não sei. Então assim, a pessoa que gosta de correr, se não tivesse o medo, ela
voar com o carro. Muitas coisas que o medo, ele te protege. Então não tem nada de errado sentir a emoção. A gente sempre tem que trazer a emoção para dentro desse tripé. Tá. Entendeu? Se é a emoção certa, para a hora certa e na intensidade certa. E quando dá uma apimentada no negócio? Opa! Cara, e quando a raiva, quando o ódio, essas Pode trazer sensações, outros exemplos aí, pode. Porque é muito fácil a gente estar aqui sentado agora, Sim, falar que, pô, a gente tem que ter a emoção certa na hora de um acidente do trânsito. sim. O cara veio, te deu uma fechada e tal, não sei o quê. É algo preventivo que eu devo fazer? Ou existe uma forma de, na hora do ato ali, do acontecimento, eu me reservar? Tem alguma espécie de algo prático, uma respiração, alguma Sim, coisa? Porque sim. senão, cara, a gente é Eu sangue... tenho uma técnica que eu passo para os meus clientes, que eu vou ensinar aqui para vocês. Pode? Claro, pô. Vou liberar aqui, hein? Ó, chama PROR. P-R-O-R. Se você conseguir aplicar isso no teu dia a dia, isso já vai trazer uma grande diferença. Como você falou, se você só parar e respirar, aqui eu já comecei até a técnica, mas já vai trazer uma grande diferença. Tá. P, pare. Qualquer coisa que você viu que pegou fogo, a primeira coisa que você tem que fazer é para. Vou te falar que isso aí mudou minha vida, tá? Se você só conseguir fazer o P do PRO, já vai trazer grandes resultados. Aplica, depois você manda a mensagem lá pro Marvin, manda lá no meu Instagram, me segue também aí. Vamos deixar na descrição aí teu Instagram. Então é o seguinte, o R, respire. Então, aconteceu um grande problema. Por exemplo, o cara veio, entrou na minha frente, acabou com o meu carro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, paro. Vou respirar. Respira bem fundo. A respiração funda, ela vai te ajudar em várias áreas, não só nesses momentos onde você pode ter um pico de estresse muito grande, como até mesmo para você ter boas ideias, ou até para você, se você quiser enxergar o teu coração, de como é que você está. Depois a gente passa esse exercício também num momento mais tranquilo. Mas se você parar ali, você respirou, tá ali com a mão no volante, ainda nem saiu do carro. Para, respira, observe. Olha ao teu redor. Olha um pouquinho para ver como é que você tá. Porque às vezes você tá tão impulsivo, você tá naquele calor do momento, você fez o P, você respirou, mas ainda não tá pronto. Observa para ver se você já tá pronto para o R final, que é o quê? O responder. Então, Responder, reagir, talvez? Entendeu? Então, assim, se você conseguir fazer isso, vai trazer uma grande diferença no teu dia a dia. Aplica hoje ainda e você vai ver e você fala assim, cara, impressionante, uma coisa extremamente simples, mas que faz total diferença. Eu aplico algo similar, né? Que é não tomar decisões. Quando você botou responder, também está muito ligado ali, às vezes, numa conversa, né? Numa mensagem. Eu costumava responder tudo de bate-pronto. Não, eu tenho resposta para tudo, isso aí eu tenho saída, eu tenho como fazer, eu tenho como acontecer e tal. E às vezes era uma situação assim, mais acalorada, e vinha aquela resposta quadrada, ou vinha aquela resposta que trazia uma consequência pior do que eu deveria gerar. Só continua aí, só para você entender. Às vezes a tua intensidade na tua resposta podia gerar o problema nesse tripé aí. E aí eu tô passando por uma situação agora desafiadora, né? Com relação à empresa, negócio e tal, que faz parte da rotina ali do empresário. E, cara, teve um momento que eu botei isso em prática, assim, num grau master, sabe? E eu fui, respirei e falei, cara, não vou responder isso aqui agora. Preciso respirar, preciso observar, pra depois reagir e responder. Aí só fui fazer no dia seguinte, pô, 24 horas depois quase, né? Mas, assim, isso numa situação extrema. Sim. Mas tem coisas menores do cotidiano que dá pra aplicar isso também e funciona maravilhosamente bem, pô. Entendeu? Então, às vezes, o cara fica achando que é algo muito complexo, quando, na verdade, só precisa dar uma segurada. Porque entra... junto com isso, no meu caso, entra a ansiedade, entra aquela vontade de resolver
entra a vontade de ter a solução imediata, e aí isso vai te gerando ali uma série de estresses, aí pode ser um estresse naquele momento, pode ser pós, né? Então acho que vale muito a pena isso. Você sabia que os japoneses não fecham um grande negócio quando eles estão com fome? Já ouvi isso aí. Geralmente, eles só fecham um grande negócio depois de comerem. Por quê? Porque às vezes você pode tomar uma decisão precipitada só porque você está com fome. Porque entende uma coisa. Se, por exemplo, você brigou em casa com a tua esposa, aí tu chegou na empresa, aí alguém, o Jansen, alguém fez alguma coisa louca lá. Cara, a gente às vezes não percebe, separa, né? mas a gente já estava com aquela carga emocional. Eu costumo dizer, eu falo muito isso para casais, que geralmente quem paga, é engraçado, mas é muito real. Geralmente quem paga a conta é quem chega no final. Você aí, marido, tu deve estar pagando essa conta direto. Por quê? Porque geralmente a mulher teve algum problema no trabalho, mulher que é mais emocional, né? Chega em casa, aí o marido, tipo assim, sei lá, deixou a toalha em cima da cama. Mas a toalha foi só a gota, o problema foi o oceano que teve durante o dia. E ali ela explode e às vezes o cara não consegue entender. Fala, cara, o que aconteceu? Não é possível, só era uma toalha. Mas na verdade teve todo um acúmulo de coisas que ele não viu. E geralmente quem paga a conta é quem chega por último e pessoas que são muito próximas. Que a gente, como ser humano, isso é um padrão. É muito mais fácil a gente explodir com quem a gente ama do que com quem realmente merecia que a gente tivesse explodido. Verdade. Caraca. Entendeu? Tá anotando aí, galera? Só pra não se perder aí, hein? Mas vamos lá. Esse PROR, a gente já consegue começar a aplicá-lo lá naquele nosso começo. Sim. Que aí a gente falou de expectativas, controle das expectativas, a gente falou de controle das crenças limitantes, entender quais são, e a gente falou também do acúmulo de passado. Sim. Segura aí. Que aqui acho que tem uma chave muito legal aqui pra galera poder resolver grande parte aí dos problemas emocionais, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que é sobre a importância que você considera hoje, né, de eu ter um mentor, de eu ter alguém que vá me direcionar. Eu posso te dar alguns exemplos pessoais sobre isso, mas eu queria ouvir de você. O que você acha disso hoje? Então, eu acredito, tá? Assim, de uma forma assim, como se fosse um princípio. Pessoas sem mentores, elas não vão muito longe e não conseguem durar muito tempo nos desafios que elas passam da vida. Porque quando você tem uma pessoa não só para te orientar, não só para pegar na sua mão, mas ela consegue fazer com que você vá além. Por exemplo, você já teve personal? Você está tendo aula lá de futevôlei, né? Sim. Imagina se você tivesse que ir praticar o futevôlei sem o professor. Impossível. Você estaria no ritmo que você está hoje? Com a habilidade que você está? Você estaria na mesma empolgação, na mesma pegada? Então, assim, ter uma pessoa que já passou por aquilo ou que entende o teu processo de desenvolvimento nessa área faz toda a diferença. Então, para mim, hoje, ter um mentor é essencial. Seja na parte pessoal, seja na parte profissional, seja para o financeiro, seja para qualquer área. Eu falo isso para todo mundo hoje. É extremamente importante ter uma pessoa que possa te ajudar no teu processo de desenvolvimento. Porque ela não só vai te fazer crescer, como faz com que fique mais fácil a tua jornada. Por exemplo, você vai lá fazer um movimento no futevôlei, que ele fala assim, Marvin, você está virando demais, você vai lesionar se você continuar fazendo esse movimento dessa maneira. Então você consegue prevenir, você consegue ter um fortalecimento, você consegue ter mais produtividade, você consegue ser mais assertivo. Então o mentor, para mim, hoje, nos dias atuais, é essencial. Top. Faz muito sentido, porque tem muita gente que não consegue desenvolver uma determinada habilidade ou ser constante, e esse é um desafio para mim muito grande. Essa palavra constância, ela me acompanha em todas as áreas da minha vida, né? O meu desafio diário é esse. E muitas vezes, se eu souber que tem alguém lá me esperando para aquele compromisso, me ajuda muito mais a ter essa desenvoltura, né? E você acaba criando âncoras, né?
Eu vou... Por quê? Porque eu tenho prioridades do que eu gosto de fazer e de necessidades que eu acho que são prioridades daquilo ali. O trabalho, Sim. pra mim, ele tá sempre correndo por fora, querendo sobressair nas minhas agendas, Sim. né? Então, pô, antigamente eu acordava cedo já pra iniciar uma jornada de trabalho. Agora, pô, eu olho pra aquela minha agenda e falo, não, peraí, minha primeira atividade do dia não é ir pra uma reunião, não é ir fazer uma proposta, não é visitar um cliente, é ir pra um treino. Então, mesmo... Desculpe te interromper. Por que o treino tem gerado essa coisa positiva logo de manhã pra você? Já parou pra pensar? Pô, várias coisas que eu penso. Principalmente nos hormônios que me fazem liberar ali. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu, como mentor, que eu faço com os meus clientes é o seguinte: eu crio com eles o que eu chamo da rotina da manhã. Que são coisas que são essenciais. A prática de um esporte, ela vai gerar uma oxigenação, que é fantástico, logo no início do dia. Fazer no final do dia é muito bom, mas ele te gera um gás pro restante do dia. Você rende muito mais. Sem contar no que ele gera, entendeu? Como você falou sobre hormônios. Então, assim, a gente precisa entender isso. E existem outras coisas que também complementam. Eu tenho certeza que você faz isso. Independente do seu credo. Todos nós precisamos exercer, nós precisamos estimular a nossa parte espiritual. Você com a sua crença, da maneira que você acredita, mas a importância de manhã de você pegar e ser uma pessoa grata. Pô. Você fazer uma oração, você meditar. Vou pegar um texto aqui para eu ler. Ou então vou tirar aqui, para agradecer. Agradecer a Deus, porque eu acordei, porque eu estou vivo. Isso faz total diferença. E isso tudo vai ajudar no teu processo de autoconhecimento. Porque quanto mais você pratica um esporte, essa questão dos hormônios, da oxigenação, faz com que você consiga se olhar melhor. Você vê melhor as suas atitudes, as suas reações. É até uma caminhada também, não precisa ser algo muito complexo, né? Não precisa ser nada, entendeu? Um esporte de Alto alto impacto, não. Eu preciso me jogar de bungee jump. Do mais simples ao mais complexo. Porque, como a gente falou sobre a questão da depressão, e é muito interessante isso, estar em movimento desencadeia várias outras coisas positivas na nossa vida. Então, se você fizer uma caminhada, vou fazer 15 minutos, faça 15 minutos. Tente ser o mais constante possível. Vai lá, cria uma meta. Vou caminhar essa semana 3 vezes na semana. Tem 3 semanas que eu já consigo ir 3 vezes. Vou mais um dia. E você vai. E aprender a ser gentil com você. Esse processo ele vai gerando essa questão de você ser mais gentil e você começar a olhar mais para dentro. Então, a parte da gratidão é uma coisa super importante. Uma outra ferramenta que é muito legal, que faz com que você melhore a questão do teu autoconhecimento e você tenha uma produção melhor. Não sei se você já fez isso. Você já escreveu uma lista sobre quem você é? Uma lista de quem eu sou. Não me lembro, cara. Por exemplo, eu... Acho que eu fiz isso uma vez no... Eu fiz aquele IBC, né? Sim. Com Manuel Marques. Sim. Mas acho que foi só essa vez lá, nunca mais eu fiz. Eu tive um cliente que ele não conseguia se enxergar. Ele não conseguia olhar no espelho. Olha que interessante. E aí eu falei para ele, cara, vamos estimular isso. Ele fez uma lista, ajudei ele a fazer uma lista, né? Sobre que ele era uma pessoa amada, que ele era uma pessoa bela, que ele era uma pessoa incrível. E ele não sentia aquilo. Eu senti que eu tive que dar uma empurrada bem legal para ele nesse processo ajudar inicial. Ele a se enxergar nesse aspecto. E aí ele começou a fazer essa lista, depois ele foi pro espelho e é impressionante a mudança desse cara. Ele não conseguia ter uma namorada. No processo dele de autoconhecimento, ele não só conseguiu melhorar o relacionamento com a mãe, ele nunca tinha dito que amava a mãe. E aí a gente trazendo a importância do mentor, né? Porque eu consegui enxergar que ele tinha tido um problema na infância quando o pai saiu de casa. Ele achou que a mãe colocou o pai para fora de casa. E um tempo depois ela arrumou um marido e ele se sentiu extremamente rejeitado por isso. E o que ele fazia? A comunicação dele. Qual era a comunicação dele? Era que ele sempre estava tentando se bloquear porque nenhuma outra pessoa poderia roubar o lugar do pai.
E qualquer pessoa que chegasse, ele bloqueava e falava assim, não quero passar por outra frustração como aquela. E aí ele nunca teve um bom relacionamento com a mãe, nunca teve um bom relacionamento de amizade, nunca teve um bom relacionamento com uma mulher. E aí o que acontece? Então o bloqueio dele tava na mãe. Sim. E aí, quando a gente começou a fazer esse processo de autoconhecimento, fazendo ele olhar para ele, a gente conseguiu. E aí a gente faz esse processo junto. Ele percebeu que estava lá. E eu falei para ele assim, você tem tudo para mudar. A sua mãe me deu o melhor dela para você. Você não consegue enxergar que ela te deu o melhor. Olha quantas privações ela passou. Como é que era a realidade financeira? Eu fiz ele enxergar. Né? E aí, o que ele faz? A gente faz uma outra ferramenta. E aí ele conseguiu liberar perdão para a mãe. Na verdade, ele liberou perdão para mim e depois ele ligou para a mãe. E o perdão, ele, de fato, não mexe só com doenças da alma, né, cara? Ele mexe com doenças físicas também, né? Já vi pessoas que contraíram câncer, coisas assim brabas mesmo, por conta de falta de perdão. Né? É verdade isso? Com certeza. O que acontece? A falta de perdão faz com que a gente viva preso ao passado. E quando a gente é preso ao passado, como a gente falou, a depressão. E o nosso corpo, muitas das vezes, porque a gente não consegue ter as emoções certas, ele começa a gerar uma série de coisas que não eram para ele sentir. Por exemplo, quando a gente sente febre é porque tem alguma coisa de errada. Sim, alguma inflamação, alguma coisa. Então, uma pessoa que é muito depressiva, ela já está naquela depressão, uma pessoa que é muito rancorosa, ela começa a liberar muitas coisas ruins para o organismo dela. E muitas vezes isso pode gerar um câncer, pode gerar vários outros problemas. Porque a gente às vezes não pensa a importância das nossas emoções. Tanto as emoções, como a gente falou aqui, né? A emoção certa na hora certa, mas na intensidade certa. Então ela ficar guardando essa raiva está sendo a emoção errada, na hora errada e na intensidade errada, que vai gerar coisas ruins. Então a gente precisa tratar isso. E o mais legal desse menino, ele trabalhava no hortifruti. Ele saiu do hortifruti, montou o próprio negócio. Deve ganhar hoje pelo menos 10 vezes mais do que ele ganhava no hortifruti. Hoje ele tem amigos, hoje ele diz para a mãe que ama, hoje ele tem namorada. Se você olhar visualmente, não é mais a mesma pessoa. Anda muito melhor, mais vestido, tá com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque era algo que ele precisava entender. Mas ele sozinho ele não ia conseguir enxergar. Uma dúvida. Dentro do teu estudo aí, né, de inteligência emocional, existe alguma conexão ligada ao sono? Ao sono? É. Então, o nosso sono, ele vai ser um reflexo de como a gente está emocionalmente. É. Por exemplo, você falou que de noite você gosta de dar uma organizada na tua agenda, o que deu certo e o que não deu certo. Você sabia que isso melhora o teu sono? Sim. Porque você está esvaziando a tua mente com aquilo que de repente poderia te atrapalhar na hora de dormir. Muita gente que está muito agitado porque está pensando já no outro dia o que tem para fazer, o que deixou de fazer e fica pensando. Quando você pega ou você colocou no aplicativo ou você anota, você ajuda a tua mente. É um processo de esvaziamento da mente. Então a gente vai ter esse reflexo no sono. Então ter uma gestão melhor das emoções com certeza vai refletir num sono melhor. Excelente. Na verdade, vai ter essa reação em tudo. O impacto é... No trabalho, nos relacionamentos, em tudo. Top. Deixa eu te fazer uma pergunta, Henrique. O que você ainda encontra na tua caminhada aí como mitos, assim, ou inverdades que você escuta que acabam impactando, né? E aí a gente precisa esclarecer, porque às vezes o cara não está acessando um profissional como você para ajudá-lo por conta de algum preconceito, enfim, alguma coisa que ele ouviu. Sim. O que você ainda poderia esclarecer para a gente com relação a isso? Então vamos lá. Para começar, um grande mito, né, que as pessoas acham que para procurar um psicólogo, um terapeuta, um coach, um mentor, ela precisa estar maluca, ela precisa estar vivendo Pandemônio, né? É. Enquanto na verdade não é isso. Por exemplo, todo mundo que contrata um personal é porque já está no outro dia quase indo para a morte por causa da obesidade. Não. Às vezes um cara que já está com shape em dia está com personal, que ele quer manter, ou ele quer ter um resultado melhor. Então o primeiro mito é isso. A gente parar e pensar de verdade. Cara,
eu não preciso passar por um grande problema para eu ter um acompanhamento melhor, para eu me desenvolver. Por exemplo, quando a gente começou a estudar, a gente não fazia lá, não sei agora, mudou tudo, né? Antigamente era jardim, CA, primeira série, tal. Mudou. A gente estava num processo de evolução. Então, você ter um mentor, você ter alguém que te ajude a se desenvolver melhor na sua carreira, é algo altamente normal. Sim. Entendeu? Igual, por exemplo, você tem uma empresa, vou contratar uma consultoria, vou contratar alguém para dar uma olhada, para ver se está tudo certo, para ver se a gente consegue progredir, ou então vou fazer um jabá aqui, ou então você que está aí com a tua empresa, você quer vender mais, você vai contratar uma empresa, entendeu? Como a ME, para quê? Para fazer com que você tenha uma prospecção melhor, para que você esteja melhor no digital, para que você tenha um processo de venda melhor, você tenha teu material de uma forma mais apresentável. Então é o seguinte, é normal isso. E por que você só vai pensar nisso quando tudo der errado? Tipo assim, pô, tô falindo amanhã. Aí você vai pensar em resolver os problemas ou ter esse desenvolvimento. Então esse é o primeiro mito. E o segundo mito que as pessoas têm, que é algo muito incrível, as pessoas têm um preconceito com a palavra coach, né? Tem. Então, assim, mentor até um pouco menos, mas também tem. Porque as pessoas acham, assim, que você é mágico. Não, esse cara está me oferecendo um negócio que eu não preciso, que é ilusório. Quanto, na verdade, se conhecer mais, como eu falei para você. Trazendo aquele exemplo que eu falei desse menino, quanto você acha que, se ele tivesse que me pagar por todo esse resultado emocional que ele teve na vida dele, quanto seria um trabalho desse? Posso precificar? Pode. Quanto tempo durou? O meu trabalho com ele foram 2 meses. Quantas horas por dia? Vamos botar aí umas 15 horas. Total? É. Cara, eu acho... Se você fosse ele, quanto você pagaria? Pô, pergunta difícil, hein? Cara, pela minha experiência, vamos dizer aí que são 2... não sei, cara. Acho que uns 3 mil reais, talvez. Tá. Agora é o seguinte, qual o valor de você poder dizer para sua mãe, eu te amo pela primeira vez? Isso aí não tem preço. Pela primeira vez? Que ele nunca tinha dito. Não, isso não tem preço nenhum. Qual foi o valor dele abraçar a mãe de verdade pela primeira vez? Porque dentro da ferramenta que eu fiz com ele, que chama Visão Extraordinária, eu conduzi ele para que ele fizesse o perdão e se arrependesse com a mãe, sem a mãe estar perto. Porque era para proteger ele para quando ele fizesse isso de verdade. Ele fez comigo. Então, o primeiro abraço que foi na mãe, fui eu que ganhei. Ele chorando muito. Aquilo, só participar por isso já não tem preço para mim. Imagino para ele. Porque você tá no teu propósito, né, cara? Diferente. Então, assim, ele não conseguia arrumar uma namorada. A primeira que ele arrumou foi você. Ali, né, na dinâmica. Daí... Eu sabia que ia dar ruim. Tava faltando. Né? Foi você que pediu no começo. Você que... Então, assim, quanto seria o valor da questão profissional dele? O cara ele trabalhava no hortifruti o dia inteiro. Mudança total de vida, né, irmão? Então, assim, se ele tivesse me pago, e eu vou dizer quanto que ele pagou, o que ele levou, vocês já sabem. Sim. Né? Mas o preço, eu não cobrei nada. No auge da pandemia, quando eu encontrei com aquele menino na rua, pior coisa que você pode ver num ser humano é ele estar sem sentido, sem motivação e sem direção. Eu encontrei ele no meio da pandemia, na rua. Falei, fulano, o que tá acontecendo? Ele, cara, nada dá certo. Não tá... Eu falei assim, tu aceita fazer algo por você? Ele falou, sim. Eu falei, então, vou fazer um processo contigo. Eu nem expliquei o que era. Eu falei assim, confia em mim? Ele falou, confio. E a gente fez esse processo durante 2 meses. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês, que não foi o que ele pagou,
Mas o mais importante é que aquilo vai reverberar na vida inteira dele. E sabe o que é o mais gostoso? Que eu tenho certeza que o impacto que ele teve de transformação na vida dele, outras pessoas também foram impactadas. Porque a partir de hoje, aquilo que era uma grande dor para ele, se tornou um grande testemunho. E essa questão que às vezes a gente não reconhece, né? Que a gente precisa cada vez mais crescer e desenvolver, porque muitas vezes a gente não está nem vivendo o nosso propósito. Então pode ser que hoje, você que não tem muito sentido para as coisas na tua vida, um mentor ele pode te ajudar a identificar o teu propósito também. Caraca. Que porrada, hein, chefe? Então... Não tem nem mais o que falar. Tem que ter um mentor, pô. E vou te dizer, eu sinto... hoje, eu tenho alguns mentores, né? Algumas pessoas que às vezes eu converso, mas de fato não é algo que tá ali dentro de uma rotina, com uma programação, com uma visão, com um planejamento, como você falou. Então, tô até pensando nisso aqui, porque lá atrás, quando eu comecei esse negócio de empreendedorismo e tudo mais, eu peguei algumas pessoas como referência, né? Algumas eu contratei, outras não. Eu já contratei algumas consultorias para ajudar a gente na agência. Mas individual, comigo em si, é algo que eu penso em voltar. Inclusive o acompanhamento, né, com psicólogo. Sim. Porque, cara, isso é muito importante. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o coração da ME Company hoje? Cara, o coração... Eu acho que são as pessoas, cara. Eu acho que eu tô mais pra ser o braço. O coração é você. Se você não cuidar do coração, você que dá o ritmo, você que dá a inspiração. O sonho da ME foi você que teve. Sim. Então, quando a gente às vezes prioriza a unha, a mão, o cabelo, a gente às vezes esquece do principal. Como você contratou para a empresa, contrata, e esse é um grande erro e um mito também, né, que as pessoas às vezes esquecem de cuidar daquilo que é o mais importante. Hoje, quem é a pessoa mais importante dentro da sua casa? Pô, Deus. Deus, mas agora, depois de Deus, é minha filha. Por quê? Porque ela foi a mais esperada, né, cara? Sim. Desses anos de casado. Sim. Mas quem que vai proteger ela? Eu e minha esposa. Então quem é mais importante? Nós. Então aqui a gente tem um grande ensinamento. Se a gente não entender... Porque quando a gente pega um voo, o que eles dizem lá no voo? Se tiver algum problema... Coloca a máscara em você primeiro e depois nas crianças e nos idosos. E aí trazer uma frase que todo mundo já banalizou, mas é a grande verdade. Não tem como dar carona a pé. Você não vai poder ajudar ninguém primeiro se você não estiver sendo ajudado. Então, se alguém que precisa hoje de um investimento, você precisa investir em você. Você precisa colocar energia mais em você. Você precisa buscar cada vez mais o autoconhecimento. Por quê? Você é quem gera a inspiração para todo mundo que está ao teu redor. Top demais, mano. Ó, estamos chegando no fim. Já? Passou rápido, né? Passou muito rápido, cara. Quanto tempo a gente tem, Luizão? Já rodando? Dá pra ficar ainda em 1 hora se quiser. Ih, mané. O cara deu tempo pra gente, hein? Mas vamos lá, ó. A gente tem que voltar naquelas instruções iniciais. Isso ainda bem que tu anotou. Já soltamos muita coisa aqui, vai. Nossa. Já deu pra galera ter Grandes chaves. Eu acredito o seguinte, eu vou rever esse conteúdo, porque teve muitas pérolas. Mas você já fez isso? Pelo menos não sei, né? Porque a gente tava tendo uma sequência de gravação aqui, aí agora fevereiro, carnaval, março, deu uma bagunçada. Mas às vezes eu me pego assistindo algumas coisas, alguns episódios, alguns cortes, lembrando de coisas que eu mesmo disse. Sim. Eu falei, cara, peraí, eu que falei isso aqui, então... E botar em prática, né? Porque às vezes a gente fala muita coisa, que não sei o quê, que faz e acontece, mas não tá praticando, né, aquilo ali. Sim. Trazendo até uma chave aqui. A gente fala tanto hoje em dia sobre muitas coisas, mas isso aqui é importantíssimo. A fé vem pelo ouvir.
e ouvir. Repete aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Isso está na Bíblia. Só que é o seguinte, o que a gente precisa entender? Que existe um ato de continuidade. Se você quer ter uma crença sobre alguma coisa, você precisa estar ouvindo sobre aquilo e ouvindo e ouvindo. Só que tem um grande detalhe. Se você estiver ouvindo a coisa certa para ter a fé certa. Porque se você estiver ouvindo coisas erradas, você vai ter uma fé ancorada no lugar onde você não gostaria. Pô, mas isso é legal até pra você se desenvolver nas áreas materiais, de crescimento profissional. Isso é um princípio. Eu tinha muito medo. Eu tenho muitos medos, na verdade, que cada hora eu vou desbloqueando um aqui e outro ali. Mas só para contextualizar, não tem nada de errado Em ter medo, né? em ter medo. Só tem que ser medo. na hora certa. Isso aí. Tô aprendendo, chefe. Fera demais. Tô aprendendo chinfo. Essa história do chinfo aí. Caraca, vamos entrar nessa agora. Depois, no final. Mas falando do medo. Cara, sabe uma coisa que eu tinha medo? Ó, de falar, meu primeiro carro foi uma Fiat Uno. Uma Fiat Uno Mille Fire. Motorzinho, cara, aquela escada ali mesmo, aquele carro ali eu botava a escada em cima, parecia até uma Lamborghini, o bicho andava mesmo, e não dava problema. Carro barato, ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, era aquilo ali, meu carro tava feliz da vida, 18 anos, tinha uma Fiat Uno Mille Fire. Aí me apareceu uma oportunidade de trocar um outro carro, um Fiat Idea, cara, mas só deu problema esse carro, meu irmão. Esse carro, ele foi assim Sabe quando você tem que criar um medo de alguma coisa? Foi esse carro. Que eu falei, pô, dei um salto, né? Saí de uma Fiat Uno pra um Adventure. Que salto. Só o pneu do carro comprava os 4 da Uno. Então já me gerou esse impacto. Depois eu fiquei sem carro, mano. Fiquei sem carro um tempão, porque tive que dar um rolo com esse carro e tal. Aí voltei a ter um carro. Qual carro que eu comprei? Um Peugeot 206. Eita. Graças a Deus nunca se cumpriu as promessas do Peugeot na minha vida. De que vai quebrar, de que vai dar ruim, que não sei o quê. E fiquei com o carro e tal. Mas eu tinha medo de ter um carro do ano, um carro bom. Eu tinha medo. Porque eu achava que aquilo ali não era pra mim. Eu tinha um bloqueio com isso, irmão. Até que eu comecei a trabalhar aqui na Barra, né? E ter um acesso a essas paradas que eu nunca tinha. Tipo, porra, apartamento diferente. Ia na casa de um cliente, aí via um carro legal, e via não sei o que e tal. Aí um brotheraço meu começou a trabalhar com um carro de luxo aqui na Barra. E aí eu tinha a oportunidade, às vezes ele ia com um carro daquele pra casa, tipo, ele foi uma vez com a X1. Pô, meu irmão, que era aquilo? Eu entrar naquele carro, porra, pegar assim o volante ali e tal. Eu falo, caraca, meu irmão, isso aqui é muito top, pô. Nunca vou ter um carro desse. A cabeça já pensava. Né? Então, assim, esses medos, esses bloqueios todos, a gente vai entrar agora nessa parte, só comecei de fato a ser desbloqueado disso quando eu comecei a ter acesso. Mesmo que ainda não fosse meu. Mas tipo assim, cara, aquilo se torna mais natural. Sim. Teve uma vez que um ex-chefe meu falou assim, cara, você tem que agir com mais naturalidade nas coisas. Porque, pô, moleque criado, né? Bairro de periferia, comunidade e tal, minha família é muito humilde. Aí teve uma vez que chegou, assim, tava numa reunião, o cara botou um paco de dinheiro na mesa, assim. Aí, tipo, o cara deve ter visto na minha cara, né? Que, tipo, aquele paco de nota de 100, assim, tipo, uma pilha de dinheiro, assim. Era um pagamento que tinha que ser feito, e não sei o que, e tarará. E aí depois ele me falou, cara, você tem que agir com mais naturalidade, cara. Pô, você vai andar de avião, não precisa gravar toda a viagem. Você vai andar mais vezes, você vai começar a acessar isso e tal, aquilo. Tipo, chegou num restaurante legal, calma, cara. Estava sendo seu mentor, ele. Não precisa ficar filmando os pratos todos dali e tal. Vai agindo com mais naturalidade que você vai começar. Mas observa tudo. Sim. Vê o comportamento das pessoas, vê como elas falam, sobre o que elas conversam, né? Então isso começou, de fato, a dar alguns ajustes, sim, na minha mente. Você estava falando sobre isso, né? Sim. Essa importância. Isso é muito importante. Porque aí tem uma coisa que é incrível, o poder do ambiente. Aqui a gente falou sobre a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir. Como você estar conectado a um ambiente também vai gerar essa crença em você. Uhum. Você viu que era possível.
você viu que era possível e se tornou tudo muito mais natural para você. Sim. E aí o que acontece? Existe uma outra coisa também que é muito interessante, você acabou participando de um processo de imersão nessa nova realidade. Na prática, né? É, porque o que acontece? Quando você começou a experimentar, você começou a acessar, você falou, cara, eu quero. Inconscientemente, você gerou isso. Não, e mais até do que eu quero, né? Eu posso, né? É. Porque você já estava ali, você estava sentindo. É porque eu acho que, às vezes, o eu quero, ele tá muito na realidade do sonho, né? Sim. E o sonho, eu já fui aquele cara que eu falo isso muitas vezes, deve ter vários vídeos meus falando sobre isso, que eu era aquela esponja de conhecimento, sabe? Sim. Que vê vídeo, que estuda, que não sei o que e tal. Que sonha que um dia vai estar... Até tem coisas do digital hoje em dia que eu ainda sonho muito com aquilo, mas eu começo agora diferente. Eu tô sonhando, mas tô praticando. Mas, cara, com doses muito pequenas. Sim. Muito homeopáticas, de fato. Tipo, cara, construindo devagarinho, indo colocando, sem ter uma expectativa absurdamente alta, porque isso já me quebrou várias vezes, Sim. né? Então cara, tô sonhando, tô construindo, mas olha, em passos sólidos, não tão largos, mas que são realmente ali pra... Você Pode falou um falar. negócio muito interessante, que esse alinhamento da expectativa, você precisa, é extremamente importante, e você criar metas da forma correta. Por exemplo, você falou, pô, eu não vou criar uma meta muito grande que eu possa me frustrar, então eu vou construindo, vou fazendo. E até nisso o mentor ele vai te ajudar. Porque existe até técnica para você construir uma meta de forma correta. Porque, por exemplo, outro dia eu fui atender um cliente, o cara falou assim, eu quero ganhar 30 mil reais. Aí eu perguntei, você já ganhou 30 mil reais alguma vez? Ele falou, não. Eu falei, qual foi o máximo que você já ganhou? Ele falou, 3 mil. Eu falei, tá. Em quanto tempo você quer ganhar? Ele falou, em 6 meses. Vamos assaltar qual banco? Como? Aí eu perguntei assim, o que você pode fazer para gerar essa escala absurda, esse crescimento surreal em 6 meses? Ele não tem nem padrão mental para isso. Sim. Ele não tem nem acesso, por exemplo. Você falou uma coisa sobre network, né? Você estava tendo acesso, network e acesso, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Por exemplo, se você começa a ter acesso a pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, você pode vender o teu serviço um valor mais alto. E aí você começa a ter uma escala. Por exemplo, hoje, um trabalho, vamos supor que você venderia por 5 mil. Se você tem acesso a um cara que é milionário, de repente aquele trabalho de 5, esse cara pague 30. Beleza, você tem como fazer esse crescimento. Mas ele não tinha. Era um cara, professor de matemática, que dava aula em um colégio estadual. Aí eu falei assim, tem como a gente arrumar, então, alunos para você particular, para você ganhar de forma... ter o teu custo a tua hora-aula ser mais elevado? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então é o seguinte, a gente precisa ir para a Zona Sul, precisa ir para a Barra, porque o poder aquisitivo é maior para que você possa cobrar mais. Ele tem boa didática? Tem. Então ele tem que ir pro digital, pô. Sim, mas assim, o que eu estava mostrando para ele? Sim. Que ele precisava se enquadrar. Porque qualquer coisa que eu fizesse com ele, imagina, ele sai de 3 para 15 mil. Maravilhoso. Mas na cabeça dele não, eu queria 30. Eu tava vendo um conteúdo até sobre isso do Bruno Perini, que é um especialista em finanças, né? E ele falou, cara, por muito tempo eu vivi uma vida que eu não precisava viver para poder construir algo maior no meu futuro. Sim. Aí ele era do quartel, né, na época, não sei se era náutica, e ele via, tipo, os caras que eram a mesma patente que ele, trocando de carro e tal, só que aí o cara troca de carro, aumenta o custo, mas não aumenta a receita, né? Então o cara tá com um carrão ali do ano financiado, mas, pô, o PVA é mais caro, o seguro é mais caro, tem que parar num estacionamento, porque não dá para deixar na rua, porque é um carro muito mais top, bebe mais e uma série de coisas, só que o cara não tá gerando mais riqueza. Então onde que tá a inteligência financeira nisso? Né? Virou um passivo, de fato. Sim. Né? Mas vamos lá, Henrique. O papo tá bom, mas a gente tem que agora concluir. Você falou que ia ajudar o pessoal a se desbloquear nesses 3 itens aqui. Vambora. Se o pessoal for malandro, já conseguiram muita coisa aqui. Muita certeza. ferramenta. Muita coisa já foi dita. Quem tá garoteando aí vendo o vídeo, porra,
assistindo coisa no, né? Tem gente que faz isso agora, né? É. Bota lá pra ver na TV, mas o celular tá aqui no TikTok, no Instagram, no Kawaii, não sei o quê, e não tá vendo nada, na verdade, né? É. Então, até pra inteligência emocional, isso aí é um problema, né? É. Tem que focar, né? Isso aí. Então, vamos lá. Tá no lugar errado. Henrique, de forma prática, como que eu posso resolver a questão do controle de expectativa, principalmente no aspecto do plantio? O cara quer colher algo que ele ainda não plantou, igual esse seu amigo. Como que eu vou colher 30 mil se eu não plantei ainda uma estratégia, se eu não plantei ainda ferramentas, se eu não plantei o próprio serviço dele para gerar essa colheita, né, de 30 mil. E acho engraçado que, cara, tem gente que não tem noção das coisas, né, cara? Tipo assim, ó, eu tenho amigos que são donos de agência e os caras falam, não, pô, que a gente vai faturar 100 mil reais por mês. Só que tem 50 mil sócios, 80 pessoas no time e não tá pensando no lucro. E o lucro, às vezes, tem gente que acha que é para botar dinheiro no bolso do dono. Mas a empresa precisa se crescer, a empresa precisa ficar de pé. Sim. Né? Como é que você faz uma obra de uma sala nova agora, por exemplo, pô, sem nenhum dinheiro? Né? Ou sem ter capacidade de gerar esse dinheiro que vai construir essa obra, né? Então O cara quer ter esse curioso. crescimento, mas não colocou nada em marketing. No mínimo é curioso. É. Vou te contar, só contar um Mas fato que aconteceu comigo. Posso? Pode, mas a minha pergunta aqui, tá fechada? Fechou? Pra você entrar já nisso? Vou entrar. Então, beleza. Eu gerencio também uma distribuidora, e aí eu tive um cara no time comercial que ele chegou para mim e falou assim, eu quero um aumento. Aí eu olhei para a cara dele, ele não quer um aumento. Eu falei, então tá bom, eu vou te dar um aumento. E aí, em cima disso, eu vou ajudar a trazer outras coisas além do que a gente já disse, né? Para essa questão aí. Eu virei para ele e falei assim, tá bom, eu virei Deus agora, teu aumento Todo poderoso. já tá aqui na mesa, já tá autorizado. Eu já peguei o papel aqui em branco e tô aqui, ó, aumento do fulano autorizado. Aí eu falei, toma aqui a folha. Aí ele, hã? Eu falei, já te dei teu aumento. Agora você vai escrever aí para mim o que você vai fazer a mais para a empresa para justificar o teu aumento. Ele parou, ficou olhando para minha cara. Uns 5 minutos. Eu não falei mais nada. Eu só fiquei olhando para ele. Ele falou assim não vale. Eu falei, não, eu já te dei um aumento. O vale já tá assinado. É? Assim não vale. Eu falei, o aumento já tá aqui, já tá só indo no financeiro. Eu só preciso que você vai escrever em cima o que cabe a você, para você ter o aumento. Aí ele parou e falou, não, assim não vale. Eu falei, cara, você quer um aumento que nem você tá parando para pensar se merece. Que loucura. Aí ele parou e ficou me olhando. Aí falou, é mesmo. Desistiu do aumento. É, cara. Porque qual o grande problema? Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não parou para pensar sobre aquilo. Então, o alinhamento da expectativa, às vezes a gente quer muito algo, mas a gente não pensou ainda como a gente vai lidar com aquilo, se aquilo vai fazer bem, se aquilo não vai fazer bem. Por exemplo, vamos supor, o cara quer muito um carro, mas o cara não tem habilitação. O cara tá sofrendo, porque eu quero um carro, que eu quero um carro, que eu quero um carro, que eu quero um carro. O cara não sabe dirigir. Às vezes ele consegue o carro, mas ele não consegue depois ter estrutura para manutenção do carro. O pessoal fala que o carro é uma família, né? Pô, quem tem sabe. Entendeu? Quem tem sabe como é que é, você sabe disso. Revisão, pneu, óleo e assim vai. Entendeu? Seguro. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Então, a inteligência emocional ela vai fazer você refletir sobre aquilo que você quer muito e que às vezes você não está alinhado na tua expectativa. Como que eu faço isso, Henrique? Assim, ó, o ser humano ele tem sonhos, ele tem projetos. Sim. Você está ouvindo a gente aqui e se desligou, né, dessa dinâmica de sonhar, de pensar em criar alguma coisa, você morreu e esqueceu de deitar, né? Porque quem não sonha, tipo... Acho que todo mundo aqui tem algum sonho, Jancy?
Você tem, Luiz, sonho? E você, meu amigo? Tem sonho? Eles não podem falar, não? Pode. Jansen, fala aí. Sim, o que eu sonho? É. Um sonho de casar. Casar, olha que lindo. Vamos lá, rapidinho. Segura aí. Vamos fazer um exercício com ele que é na prática. Boa. Casar. Casar, a gente está usando mais qual lado do cérebro? A gente está usando mais o lado direito ou o lado esquerdo? Pelo que a gente aprendeu, segundo a neurociência, a gente vai usar mais o lado direito, que é uma questão muito mais emocional. Que se tu parar para pensar, casamento é gasto. Sim. Eu recebi um vídeo ontem, só pra gente dar umas risadas aqui. O seguinte, mulher bonita é uma mulher cara. Você já pensou nisso? Então, se você quer ter um relacionamento, você tem que ter essa predisposição de entender isso. Então, o casamento é algo emocional. Então, o que a gente precisa fazer no alinhamento de expectativa? A gente entender também o que precisa ser o racional. O que o Jansen precisa fazer para daqui para frente ele ser um homem melhor para dentro da relação dele. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E às vezes a gente só quer o casamento. Tá, mas o que requer? Ah, não, eu quero casar, mas eu vou continuar jogando bola todo dia, eu vou jogar videogame todo dia, eu vou... Não, calma aí. A vida de casado tem algumas responsabilidades. Então a gente precisa entender. E o alinhamento de expectativa faz com que a gente pense também nas responsabilidades. Então tem a parte do emocional, mas também vai trazer a parte da razão. O bonitão aí do som aí, tem algum sonho também? Estou fazendo aqui uma edição. Pra me pegar aqui também. Sem problema. Jeffrey, qual o sonho que você tem? Uma família bem estruturada. Aí, construir uma família bem estruturada. O que é bem estruturado para você? Gente, isso aqui já é uma técnica que você pode utilizar para alinhamento de expectativa. Você viu, ele trouxe uma informação que é um pouco ampla aos meus olhos, tá? E aí a gente vai também trabalhar para uma criação de meta, que também tem técnica para isso. O que é bem estruturado para você? Financeiramente, emocionalmente. Tá. Aí, olha só, financeiramente. Financeiramente é muito vago. Você pode ganhar 1.000, você pode ganhar R$500 por mês para ter uma família estruturada, ou pode ter 20, 15 mil. Você tem que ter um valor. E aí, no alinhamento de expectativa, você cria o valor onde você quer chegar e a gente precisa fazer uma coisa de forma gradual para a gente chegar lá, porque não é do dia para a noite. Ó, o Marvin tá rindo aqui. Fala, Marvin. Olha que eu fui correndo no banheiro ali que tava apertadão pra fazer um xixizinho ali. Ah, já resolvi. É, Você resolveu, né? Eu não sei como resolver. mas a gente já tá encerrando. Vamos lá. Perdi um pedaço aqui, mas foi top a dinâmica. Sim, sim. A gente está pegando aqui alguns exemplos práticos para a gente ter um alinhamento de expectativa. Tá. Por exemplo, o Jansen falou que queria casar. É uma coisa emocional. Tá. Mas aí eu trouxe para ele algumas coisas no racional que existe responsabilidade. Dentro do casamento ele vai ter que ter algumas responsabilidades. Ele não vai poder todo dia querer jogar bola, jogar videogame, fazer tudo todo dia. Ele vai ter que ter um dia para organizar as coisas da casa, para estar junto, né? Então, O Jansen é um cara pronto já, cara. Opa, que isso. Cara, pô, tiver uma candidata aí assistindo a gente, um Então, pretinho do tem- poder. Tem algum arroba aí para uma caixa de Se e-mail quiser para um mandar? pretinho do poder, eu tenho Só aqui mandar o nos contato. comentários, hein? Ó, mas vamos lá então. Pelo que eu entendi, tem um passo a passo aí. Sim, exatamente. Então, construir, sair da matéria sonho Sim, para a prática da realidade do dia a dia, tem um passo a passo. sim. Então, só para, como a gente já comentou, vou trazer de uma forma um pouquinho mais lúdica. O teu sonho é o teu estado desejado. A gente precisa saber onde é o nosso estado atual, quem nós somos hoje, o que a gente está passando hoje, para que a gente crie um plano de ação. Tá. Se a gente não percorrer essa questão de saber onde a gente quer chegar, aonde a gente está, para que a gente escreva esse caminho, esse processo, essa jornada, Tá. a gente vai ficar nessa loucura de criar uma expectativa muito alta e a gente só vai se frustrar. E o mais importante, não fixe a sua atenção nas emoções. Muitas das vezes a gente está fixado no seguinte: como eu vou me sentir quando eu ganhar 30 mil? Aí a gente começa a criar uma expectativa em cima da emoção. Enquanto, na verdade, a nossa expectativa tem que estar nas ações para a gente chegar nos 30. Como aquele meu amigo. Ele só queria o resultado.
Mas e o processo? Como a gente falou lá, nosso talento nos leva a lugares altos, mas ele não vai nos manter lá. Então a inteligência emocional, será que ele vai ter inteligência emocional? Porque, por exemplo, vamos supor que ele ganhe 30 mil. Será que ele vai saber usar os 30 mil de forma A responsabilidade coerente? que envolve você ter esse faturamento é... Sim. Só um dado importante. Você sabia que mais de 95% das pessoas que ganham BBB, loteria, esses prêmios assim milionários, em menos de 2 anos elas ficam piores do que quando elas ganharam o prêmio? É. Eu acredito piamente. Porque mexe na parte emocional dela, aquele dinheiro todo, e depois ela nunca mais consegue viver como ela vivia antes. Ela vai querer viver num padrão acima e ela já destruiu o patrimônio dela. Tem um estudo que fala sobre isso, né? Se você repartisse a fortuna do mundo igualmente para cada pessoa, ela voltaria para as mãos das mesmas pessoas que são milionárias e bilionárias hoje, né? Por causa da inteligência emocional. Pô, top. Beleza. Matamos então Sim. o primeiro. Cara, degrau por Isso degrau. Aí você vai identificar, fazer a leitura do cenário dessa pessoa, vai fazer perguntas estratégicas e vai, a partir daí, construindo caminhos para chegar lá. Exatamente. Tá? Crenças limitantes. Pode dar um exemplo mais prático de 2 ou 3 aí? Vamos Se lá. der tempo. Você falou que teve sua Uno Fire. Meu primeiro carro foi um Palio Fire. Aí. Então é o seguinte, aí você depois fala assim, cara, carro foi maravilhoso. No próximo carro o negócio já não foi tão bom. É. E aí, depois do segundo carro, você poderia pensar o seguinte, cara, será que se eu tiver um outro carro eu vou passar pelos mesmos Nunca problemas? mais eu quero... Mas eu pensei isso por 4 anos, na verdade. Nunca mais eu quero um carro na minha vida. Então a crença limitante, ela acontece na nossa vida. Vai ser normal, como eu falei, o nosso cérebro, ele tem uma programação e uma delas é o seguinte, ele sempre vai fazer com que a gente tenha um gasto menor de energia. Ele sempre vai tentar poupar a gente. Tá. Sempre. Então ele fala assim, quando ele olhasse um carro, ele ia falar assim pra você assim, Marvin, não vai lá comprar esse carro não, cara, tu vai sofrer de novo. Olha como é que tu tá aí, tu ficou chateadão. Pô, evita esse desgaste de energia de ficar chateado de novo por causa de carro. Andar de Uber é tão mais fácil. Então, você acaba tendo essa crença, porque é o nosso cérebro... Ah, isso é autossabotagem? Não, isso é normal. Só que a gente tem que entender como o cérebro funciona para a gente mudar isso. Canalizar para o lugar certo. Então é o seguinte, a gente tem que entender, não, isso aqui é o meu cérebro tentando me proteger. E aí o que a gente faz? Uma dica que eu vou dar. Se o problema teu foi com o carro, nós temos que ir exatamente aonde é o problema para resolver. A gente tem que ir na causa. Então, por exemplo, vamos supor que você estava desejando o terceiro carro, que era o Peugeot. Eu vou lá na concessionária da Peugeot. Vou lá, despretensiosamente. Deixa eu sentir o cheiro de carro novo. É exatamente o que eu fiz. Ainda levei minha mulher ainda. Aí você vai e entra e senta no banco do carro. Gente, isso é poderosíssimo. Se esse é o teu objetivo, faz isso, depois tu me conta. Cara, você sentar, fechar os olhos, botar a mão no volante. E isso, como você também usou esse exemplo, o acesso também te faz isso. Então, você ir até a concessionária, você está gerando esse acesso. Você começou a conviver com pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor e você começou a ver um ambiente diferente do que era a tua realidade. Uhum. Isso foi te fortalecendo nas suas crenças. Sem querer, sem você perceber, as suas crenças limitantes, elas foram se tornando em crenças fortalecedoras. Você viu que era possível. Então, quando você vai lá na concessionária, você cheira, fala assim, cara, eu entrei aqui. Eu senti esse cheiro. Eu toquei. Vendedora André de Campo Grande, desculpa aí. Aí. Ficar te perturbando aí, tá? Depois ela ficou me mandando, não, a gente tá no feirão. Cheguei lá, cara, meu sonho, na verdade, era o Peugeot 2008. Se tu pegar meu carro atual hoje, ele tem uma certa correlação ali. Sim. Né? Cara, entrei naquele carro, eu falei, aí, amor, senta aí. Ela foi, sentou no banco do carona. Não tinha R$1 pra comprar aquele carro. E ficamos ali e tal, não sei o quê. Mas, cara... O carro não isso. chegou? Fiz isso. Por quê? Você sabia onde você estava, você visitou o teu estado desejado. E, cara, uma mente expandida para a coisa certa, ela nunca mais volta para o seu lugar de origem. E, ô Henrique,
até onde... É que eu sou meio louco, tá? Sou meio louco com essas coisas. Mas até onde é loucura que você acha e até onde é a ousadia necessária para quebrar essa crença limitante. A gente tá entrando numa área que é muito legal. Gente, eu vou... É uma viagem, mas é exatamente assim. Você sabia que o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário? Para o nosso cérebro não tem diferença. Então, se você conseguir sentir cheiro, se você conseguir visualizar, se você conseguir pegar, o teu cérebro vai falar assim, cara, isso é real. Ele vai trazer as energias certas, ele vai trazer o que você precisar, se você entrar em movimento para que você alcance aquilo. Aí eu vou trazer então um exemplo prático aqui, tá? Pode. Das minhas loucuras. Tipo, a sala que a gente tem hoje lá, ela é uma sala que não deveria ter. Se eu fosse calcular com as medidas de temperatura e pressão corretas do momento, não tinha dinheiro para aquilo ali. E a minha esposa é mais pé no chão. E ela falou, cara, como a gente vai pagar esse aluguel? Como a gente vai pagar esse condomínio? Eu falei, não sei. Só sei que a gente vai. E aí agora, a gente tava tentando uma sala maior, não tava dando certo. Eu falei, pô, essa sala do lado aqui, ninguém aluga essa sala, cara. Ninguém aluga essa sala, a gente tá aqui já há 2 anos quase. Fizemos 2 anos ontem. Mas ninguém aluga. Aí eu passei a fazer uma dinâmica. Todo dia, eu chegava no escritório, antes de entrar na minha sala, eu ia lá na porta do lado e fazia minha oração ali por aquela sala. Todo dia, Henrique. Todos os dias, daí eu comecei. E como é que você se sentia? Cara, assim, como já vinha dando muita coisa errada, tinha um pouco do bloqueio. E, pô, foi um mês que a gente perdeu alguns contratos, tava difícil e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a gente precisa desse novo momento para atingir novos lugares. Sim. Entende? Só uma pausa. Você parou para quando você estava botando lá a mão, você isolar todas as vozes externas e se conectar somente na voz que tinha lá dentro? Cara, talvez não, se eu te falar que conscientemente, 100%, posso estar mentindo, mas acho que a minha ação de fazer aquilo ali já é a... Sim. Porque muitas das vezes, qual é o grande lance? A gente às vezes não consegue distinguir qual é a voz externa e qual é a voz interna. O autoconhecimento vai fazer com que a gente consiga diferenciar mais isso. E às vezes a gente tem que silenciar. Uhum. E quando você está ali naquele teu processo de visualização ou de tocar, que vai ter algo lá dentro que vai falar assim, cara, essa sala é minha. Porque tu já estava trazendo isso. Sim. Você já estava declarando isso. Você já estava confessando isso. Eu já tinha feito um processo de sondagem algum tempo atrás e tal. E, pô, tinha muito empecilho, cara. Porque a sala é crua, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Sei que o cara falou, não, vai ser 90 dias de obra e deu certo o contrato. Fiquei super feliz. No dia que aprovou tudo, eu chamei a equipe toda lá. Falei, pessoal, aí, essa nossa nova sala e tal. E o time, a maioria do time ali são muito engajados, né? Eles também ficam felizes, né? com as coisas e tal. Então a gente teve esse processo que foi de fato isso daí. Tipo assim, existia uma crença que era limitante. Sim. E eu costumo, em diversos momentos, criar alguns mecanismos e algumas ferramentas que eu acho que fogem até do sobrenatural. Sim. Entendeu? Porque, cara, humanamente falando, pelo meu poder financeiro, aquisitivo ali naquele momento, e por tudo que a gente está fazendo agora, a gente não é um bebê, pô, uma empresa de 2 anos de existência, né? Então a gente está indo com força, com fé, com crenças que são fortalecedoras, e eu acho que o grande lance é a transformação, como você falou. O que é limitante, quando você passa a transformar em fortalecedor, cara, é como se fosse uma alavanca, uma catapulta, exatamente né, isso. de resultado. Então, o que você tem feito? Você tem gerado uma âncora para te tirar desse lugar que seria de limitação para te levar para o lugar de fortalecimento. Na mesma emoção. Porque a gente começa a colocar a intensidade certa, pega ela com a emoção certa e na hora certa. E aí o que acontece? Você está vendo todo esse processo de transformação. Porque o que as pessoas fazem? Elas querem fugir daquilo que limita, a crença limitante. Essa situação aqui do carro, isso me deixa frustrado, não quero mais acessar essa porta.
Daqui a pouco, quando ela perceber, a vida dela toda são portas fechadas. Isso tem muito com pai, mãe, né? O pessoal. Sim, Irmão, exatamente. ex-mulher. Muitas crenças limitantes vêm da parte da infância. Muitos clientes eu tenho que checar para a gente entender, e eu vejo que às vezes os problemas foram criados lá atrás e a gente vai na causa para poder tratar. Pode crer. Tá, e isso tem muito a ver também com o terceiro item, né? Que a gente falou, que é o passado, né? Sim. Você falou uma palavra que foi apego, né? Sim. Apego ao passado, foi isso, Isso aí. que você falou? Como que a gente pode iniciar um processo que eu acredito que não seja simples? Não. Esse processo é um processo lindo, que eu amo quando a gente tem que trabalhar isso com o cliente. Se chama ressignificar. Tá. Porque muitas das vezes o problema com algo muito pesado no passado é porque ele precisa trazer um novo significado. Por exemplo, vou trazer um exemplo meu. Meu pai sempre foi um cara... Eu achava que ele era grosseiro, que ele era violento, e porque minha mãe sempre foi muito carinhosa, e eu sou uma pessoa muito carinhosa, sou muito emocional, como eu disse no início. Só que chegou uma determinada fase da vida onde eu comecei a estudar mais, e eu percebi que ele deu o melhor dele para mim. Só que ele deu o que ele tinha. Ele veio para o Rio de Janeiro com 18 anos, ele morava em Recife, para conquistar a vida aqui, e foi um cara que me deu tudo. Eu fiz todos os cursos que eu queria, eu tive grandes brinquedos, eu tive uma vida boa na minha infância e adolescência. Por quê? Porque ele trabalhava muito. E eu aprendi a não olhar para a falta. Então eu criei um novo significado para o meu pai. Aquilo que eu olhava ele com um olhar ruim, eu comecei a olhar ele com admiração. Porque ele não era o meu herói. Porque eu achava que ele tinha que me dar muito mais carinho do que ele me deu. Só que quando eu ressignifico isso, quando eu troco o significado dele e tiro assim um pai grosseiro, ausente, porque ele não me dava carinho, eu comecei a ver, pô, meu pai foi um cara brabo. Cara que veio de Recife, não conhecia ninguém, caiu dentro para trabalhar, virou o meu herói. O mesmo personagem, ele mudou de estado, segundo a minha ótica. E isso que faz a diferença quando a gente precisa ressignificar. Porque muitas das vezes na vida, a gente vai passar por grandes processos de injustiça. E talvez aí você esteja assistindo, tenha uma mágoa muito grande no teu coração, você passou por um grande processo de injustiça, que isso de repente é algo que te prende de viver grandes coisas. Enquanto você não entender, você não achar isso, for na causa e mudar o significado, talvez essa porta vai permanecer fechada. Então é muito importante, porque isso faz com que a gente fique apegado ao passado. E aí a gente acaba vibrando com uma coisa muito ruim, uma emoção errada, na hora errada e numa intensidade absurda. Porque às vezes você vai estar aí se sentindo culpado, se sentindo pressionado por essa pressão do que aconteceu lá atrás, enquanto na verdade você está com essa mochila pesada, carregando ela faz anos e você não consegue avançar. Você não consegue acelerar a sua vida. Você não consegue crescer. Por quê? Porque isso está pesando demais. E o processo de ressignificar pode fazer com que você abra essa mochila. Tire tudo aquilo de ruim, todas as injustiças que você passou, todas as coisas que você sabe, que você acredita que não deveria ter passado. Aí você muda isso, você muda o foco. E você vai ver que tudo isso que você passou vai ser como um combustível para você ir além. Não só você vai tirar esse peso das costas, como isso vai criar um grande significado para que você busque crescer mais e se desenvolver mais. Uau, muito bom, mano. Muito bom. Pô, incrível, cara. Henrique, como que a gente dá o primeiro passo? Eu quero ter acesso ao Henrique, a esse conhecimento, a essas ferramentas. Como é que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, você que está nos assistindo aí, mandar uma mensagem para mim. Você pode falar lá no meu Instagram, no WhatsApp, pelo link da minha bio do Instagram você consegue falar direto com o meu WhatsApp. Gente, todos nós precisamos intensificar o nosso processo de autoconhecimento. Existe um diagnóstico? Existe. Você faz vários, um diagnóstico inicial? Vários. Eu geralmente marco uma que eu chamo de sessão estratégica, que é o primeiro bate-papo, para eu entender um pouquinho sobre a necessidade do cliente, né? Só para você ter uma ideia, outro dia uma cliente me procurou. O objetivo dela é que ela
Ela trabalhava numa empresa de... Ela tinha uma empresa de corretores de seguros e tinha um salão de beleza. Só que os filhos assumiram a empresa de seguros e ela precisava fazer alguma coisa. E o salão dela de beleza não estava tão legal. E ela queria entender mais. Então ela me procurou por isso. Só que quando eu batendo um papo com ela, eu falei assim, você está satisfeita com as suas emoções? Ela falou, não. Estou me separando, estou me sentindo distante dos meus filhos, estou vivendo uma série de problemas. Eu falei, que tal a gente, antes de organizar a empresa, a gente organizar a pessoa mais importante da empresa? Ela, quem? Você. Você é o coração da empresa. E aí a gente começou esse processo, entendeu? Eu faço essa primeira triagem, vamos colocar assim, para eu entender um pouquinho e depois a gente cria o plano de ação. Top demais. Galera, se você chegou até aqui, parabéns. Você já está no início da transformação. Sim. Certo, Henrique? Exatamente. Curte aqui o vídeo, comenta. O Henrique vai deixar a mensagem final dele aqui pra gente. Mas já quero agradecer você que está aqui com a gente, coladinho, já está compartilhando o vídeo com um amigo, com o esposo, com a esposa, com o filho. Manda esse vídeo, fala, pô, assiste um minuto tal, né? Os cortes vão sair, a gente aqui vai... você vai ver que a máquina de corte vai entrar em ação. Mas, cara, já pega esse vídeo, já encaminha, já direciona. Hoje, terça-feira, 20 horas, foi quando esse vídeo aqui foi pro ar, né? Agora, mais ou menos aí 10 da noite, já vai pegando esse vídeo, não tem hora. Pra você fazer o bem, não tem hora. Isso aí. Compartilha, manda no WhatsApp, já manda no... Pega o vídeo, copia aqui o link do YouTube, manda no direct, manda onde você quiser. Nada você vai ter que pagar por isso, né? Obrigado pela tua presença mais uma vez. Foi um papo muito enriquecedor. Não, eu tenho um valor que eu vou cobrar. Eu quero voltar. Pô, cara, já tá... Então já tá pago. Opa, então tá tudo certo. Já tá pago, vamos refazer o convite. Aí o que a gente pode fazer? Pega até aqui o que a gente já trocou de ideia e segue pra uma nova... Vambora. Uma nova... Qual seria o tema aí pra gente dar sequência nesse nosso bate-papo aí, dentro do que a gente falou hoje aqui? Na verdade, dentro desse tema, a gente ainda consegue Pode explorar muitas coisas. A gente pode falar um pouco mais sobre autorresponsabilidade. Boa. A gente pode falar sobre perdão. A gente pode falar só sobre ressignificar. Boa. A gente pode falar sobre os agentes, né, que geram essa questão da rejeição. Vamos botar uma meta então aqui? Bora? Se esse vídeo bater 100 curtidas, mês que vem você tá de volta aí. Opa. Gente, ajuda aí, quero voltar. Mas aí, Henrique, mensagem final pra Mensagem- galera que chegou até aqui, cara. Vamos lá. E você deu um bônus, né? Sim. Era pra quê mesmo? Hã? Qual era o bônus? Era o quê? Então, você que participou aqui, que tá do início até o fim, seguinte, você vai mandar uma mensagem para mim hoje ainda, você vai ganhar um mapa sistêmico da sua vida. É uma ferramenta pra gente entender como tá todas as áreas da sua vida. Mas só quem curtir, Isso comentar Isso aí. e se inscrever. Exatamente. Mensagem final, Henricão. Então vamos lá. Entendam o seguinte, não importa como a sua vida está hoje, ainda dá tempo de você ir em busca de todos os seus sonhos. Você talvez só precisa estar no caminho certo, com as pessoas certas, usando as ferramentas certas. Então, não desista dos seus sonhos. Ainda dá tempo de você ser feliz e de ir em busca de tudo aquilo que você sempre sonhou. Pô. Salva de palma aí, pessoal, por favor. Fenômeno, obrigado. Meu time, até o próximo episódio e um forte abraço. Valeu. Fui! Valeu.